Irmãos, hoje vamos ver nas Escrituras Sagradas que toda a terra tinha uma só língua e que Deus confundiu a língua do povo para que um não entendesse a língua do outro, criando naquele tempo novas línguas, novos idiomas. Vamos iniciar lendo no livro de Gênesis, capítulo 11, versículo 1 ao 11. Ora, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. Irmãos, no tempo de Noé, toda a terra tinha uma só língua e um só idioma. E Deus disse a Noé, em Gênesis capítulo 9, versículo 1, frutificai, multiplicai e enchei a terra. Mas os filhos de Noé queriam ficar juntos em um só lugar e começaram a edificar a torre de Babel. Versículo 2. E deslocando-se os homens para o oriente, acharam um vale na terra de Sinar e ali habitaram. Disseram uns aos outros: eia, pois, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedras e o betume de argamassa. Disseram mais: eia, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. O plano deles era esse, para não serem espalhados sobre a face de toda a terra, contra a vontade de Deus. Deus queria que eles espalhassem e enchessem a terra. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, e disse: eis que o povo é um, e todos têm uma só língua. Isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que não entenda um a língua do outro. Deus confundiu a língua dos homens, criando novas línguas, novos idiomas, para que não entendessem um a língua do outro. Versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e cessaram de edificar a cidade. A partir desse tempo, toda a terra passou a ter diferentes línguas, diferentes idiomas, e um não entendia mais o outro. Imagina lá na Torre de Babel, um falando hebraico, outro falando grego, um falando japonês e o outro português, outro falando alemão, outro falando inglês, etc. E sem entender o que o outro falava, eles tiveram que se espalhar. Por isso, no mundo, cada raça, cada nação tem a sua própria língua, tem o seu próprio idioma. Irmãos, falar em outras línguas significa falar uma língua que não é de nascimento do outro. Vamos ler no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído, como que de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Irmãos, a língua, o idioma que os apóstolos falavam era dos galileus. Mas quando desceu o Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles começaram a falar noutras línguas, outros idiomas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 5. Habitavam então em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão,
e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfília, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. De acordo com o texto, a palavra noutras línguas ou novas línguas são línguas além das línguas dos galileus, são línguas que existem, são línguas usadas por outras nações, são línguas criadas por Deus. Mas as pessoas no dia de Pentecostes admiravam e pasmavam. Irmãos, todos os apóstolos eram galileus, foram escolhidos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na beira do mar da Galileia e habitavam em Jerusalém. O versículo 7 diz: todos eles são galileus. E o 8 diz: como eles foram capazes de falar em nossas línguas, onde nós somos nascidos? E o versículo 11 diz: ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Com a ajuda do Espírito Santo de Deus, eles falaram noutras línguas que para eles eram línguas estranhas, como língua do Egito, língua da Mesopotâmia, língua árabe, etc. Novas línguas são línguas faladas em todas as partes do mundo. Infelizmente, muitos falam línguas estranhas, inventadas que ninguém entende, línguas que nenhuma raça fala. De acordo com a Bíblia, a língua é estranha quando um não entende o idioma do outro. Exemplo: se eu falar na língua portuguesa a um japonês que não entende português, será uma língua estranha para ele. Se o mesmo falar sua língua a mim, será uma língua estranha para mim também, que não entendo o japonês. Mas, graças a Deus, o seu Espírito Santo ensina pessoas a falar línguas estranhas, idiomas de outras raças, não línguas estranhas inventadas que ninguém entende. Deus, ele proíbe falar em línguas, em idiomas sem intérprete. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 ao 29. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos congregais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e cada um por sua vez. E haja um que interprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. De acordo com a Bíblia, é permitido falar em línguas na igreja se estiver intérprete. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja. São muitos os que estão desobedecendo esta ordem de Deus. Versículo 29 diz: e falem os profetas 2 ou 3, e os outros julguem. Irmãos, devemos considerar que o apóstolo Paulo está falando para os coríntios.
E Corinto, sendo uma cidade portuária, passava por lá embarcando e desembarcando todos os tipos de mercadores e negociantes de diferentes lugares da Ásia e do Oriente, que possivelmente falavam diferentes línguas. Nas congregações, tinham grego, escravos, livres, judeus, romanos, muitos tipos de gente que talvez não entendesse o que o outro falava. Por isso, não podia permitir falar em línguas sem ter intérprete. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9, diz o que a Bíblia fala às pessoas que falam línguas que ninguém entende. Vamos ler. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Palavras bem inteligíveis são palavras que se compreendem bem, que são fáceis de entender, que são claras e compreensíveis. De acordo com a palavra de Deus, as pessoas que falam palavras que ninguém entende estão falando ao ar. Muitos falam que quem não fala línguas estranhas não são batizados no Espírito Santo. Veja, irmãos, se todos os batizados fossem obrigados a falar em língua para provar que tem o Espírito Santo, Paulo, no versículo 27 de 1 Coríntios 14, não usaria a frase "se alguém falar em línguas". Esta é uma doutrina que não vem de Deus. Jesus disse no livro de João, capítulo 7, versículo 17, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele ou se eu falo por mim mesmo. Verdadeira é a doutrina de Deus que está na Bíblia Sagrada. É mentira que quem não fala língua estranha não é batizado no Espírito Santo. Quem prega que se você é batizado no Espírito Santo, você deve falar em línguas estranhas, é mentiroso. Isso não está de acordo com a Bíblia. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Paulo está falando aos coríntios, santificados em Cristo Jesus, que estão na igreja de Deus, de acordo com 1 Coríntios 1, 2. Vamos ler. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. De acordo com a Bíblia, todos que foram batizados na igreja de Cristo têm o Espírito Santo. Sobre os dons espirituais, Paulo diz em 1 Coríntios 12, 28 e 30. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Este versículo fala de variedade de línguas, idiomas, não línguas de anjos. Com certeza, os anjos no céu falam uma só língua. Versículo 30. Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Interpretam todos? Irmãos, mesmo que todos eles foram batizados no Espírito Santo, mas nem todos falavam em línguas. Mas tem pessoas, e muitas pessoas, que têm o dom de falar em línguas e falam duas ou mais línguas, são os bilíngues,
e os poliglotas. Falar em línguas não é obrigação de todos batizados no Espírito Santo. Vamos ler o que a Bíblia diz às pessoas que falam línguas que ninguém entende. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 23. Se, pois, toda a igreja se reunir num mesmo lugar e todos falarem línguas e entrarem indoutos ou incrédulos, não dirão porventura que estáis loucos? De acordo com a Bíblia, estarão fazendo a reunião sem ordem. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Por quê? 1 Coríntios 14, 33. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Irmãos, nas primeiras igrejas, no primeiro século, era tudo praticado com ordem, não tinha confusão, diferente de muitas igrejas hoje. Vamos ver na Bíblia o que o apóstolo Paulo chama de dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, 2 e 3. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. O dom mais importante na igreja é o de profetizar. Profetizar no Novo Testamento é pregar. Vamos ler o versículo 2. Porque o que fala em língua não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Irmãos, se não tem intérprete, o que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, porque em espírito fala mistérios. Exemplo, se eu falar português a uma pessoa japonesa que não sabe o português, ela não entenderá o que eu falar. Para ela, estarei falando mistério. O mesmo acontece se um alemão falar a mim em sua língua, será mistério, porque eu não entendo a língua alemã. Mas as línguas criadas por Deus, que ninguém entende, Deus entende. Para ele, não precisa intérprete. Exemplo, dentre os coríntios, a maior parte deles são gregos, ou fala grego. Se alguém falar português com eles e nenhum deles entender, para eles, o que fala português está falando em mistério. Paulo está dizendo que na falta de um intérprete, a pessoa não fala aos homens, mas a Deus que entende todas as línguas que ele criou. Se falar e uma pessoa interpretar, não tem mistério e a igreja será edificada. Se a pessoa falar o que é entendido, não tem mistério nenhum, mas para quem não entende, será mistério. Falar em línguas não é inventar coisas como acontece com muitas pessoas hoje. Falam coisas que ninguém entende, desobedecendo a palavra de Deus. Ainda tem muitas pessoas que estão interpretando que se eles estão falando em línguas, que eles e ninguém entende, é porque eles estão falando a Deus. Irmãos, é muito estranho pessoas falarem o que não entendem. Por quê? Se eles mesmos não entendem o que estão falando, isso significa o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. É a palavra de Deus que está dizendo. Embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Agora, se a pessoa não entende, como Deus entenderá, irmãos? Deus entende as línguas que foram criadas por Ele.
língua que a pessoa que está falando entende. Não tem como Deus entender a língua de uma pessoa que não entende o que está falando. São muitas as pessoas que falam línguas estranhas que não sabem o que estão falando. De onde vem isto? Não vemos na Bíblia Deus ensinando alguém a falar coisas estranhas que ninguém entende. Nem a própria pessoa que está falando entende. Agora, se a pessoa falar outras línguas, outros idiomas criados por Deus, usadas por pessoas de outras raças humanas, Deus entende. Falar em línguas, de acordo com a Bíblia, é falar línguas, idiomas usados por seres humanos. Se alguém alegar que está falando língua dos anjos, podemos perguntá-lo: qual é a língua original dos anjos? Você tem exemplo na Bíblia de um anjo falando em sua própria língua original que Deus o deu? Ou você tem exemplo de alguém na Bíblia falando na língua dos anjos? Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1, Bíblia JFA, lemos o apóstolo Paulo dizendo: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como símbolo que retine. O apóstolo Paulo aqui não está afirmando que falava a língua dos anjos. Em lugar nenhum na Bíblia lemos o apóstolo Paulo falando uma língua que ninguém entendesse. Os anjos têm a sua própria língua e foram criados desde a eternidade. Vamos ler Deus falando com Jó no livro de Jó, capítulo 38, versículo 4 ao 7. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-mo saber se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Ou quem a mediu com cordel? Sobre que foram firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina? Quando juntas cantavam as estrelas da manhã e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo. Irmãos, quando Deus lançava os fundamentos da terra, criando a terra, os anjos chamados filhos de Deus cantavam de alegria, provavelmente em uma só língua. Eles foram criados desde a eternidade, antes da criação da terra. E no livro de Apocalipse fala que são bilhões de anjos. Se provavelmente os anjos têm uma só língua e não sabemos que língua eles falam, não tem base bíblica para dizer que seres humanos falam língua dos anjos. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele impôs as mãos sobre os discípulos que ele achou ali e veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Vamos ver isso, iniciando no livro de Atos, capítulo 19, versículo 1 ao 6. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos. Irmãos, quando Paulo chegou em Éfeso, perguntou aos discípulos: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Versículo 2. Perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando crestes? Responderam-lhes eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Os efésios que o apóstolo Paulo achou em Éfeso, outrora eram gentios e eles não sabiam muitas coisas sobre Deus, sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e também sobre salvação. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 11, Paulo confirma que os efésios no outro tempo eram gentios. Vamos ler. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo erais gentios na carne e chamados em incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão feita
pela mão dos homens. Versículo 3 de Atos 19. Tornou-lhes ele: em que fostes batizado então? Eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Impor as mãos para receber o Espírito Santo não significa batismo no Espírito Santo. Receber o Espírito Santo é diferente de ser batizado no Espírito Santo. Muitos impõem as mãos sobre pessoas e dizem que estão batizando-as com o Espírito Santo e elas falarão em línguas estranhas. E muitos passam a falar línguas estranhas que ninguém entende. O apóstolo Paulo permitiu aos Efésios, que ele encontrou em Éfeso, de ser batizado em nome de Jesus. E quando ele impôs as mãos neles, eles receberam o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Jesus é a pessoa mencionada por Paulo e por João Batista que pode batizar no Espírito Santo. Vamos ler João Batista dizendo isso em Mateus 3,11. Eu, na verdade, vos batizo em água, na base do arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. No livro de João, capítulo 20, versículo 19 e 22, lemos assim: chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: passede convosco. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Paulo impôs as mãos, Cristo assoprou e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo não é ser batizado no Espírito Santo. Os discípulos foram batizados no Espírito Santo somente quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo subiu ao céu. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos de 1 ao 5. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo quanto Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. Antes de subir ao céu, depois de seu padecimento, Jesus permaneceu mais 40 dias com os apóstolos e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus, estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque, na verdade, João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo dentro de poucos dias. E dentro de poucos dias, depois da ascensão de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os discípulos receberam o batismo no Espírito Santo. Vamos ler Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 11. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu
muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres. O apóstolo Paulo falou dos dons espirituais aos Efésios, mas ele não mencionou o dom de falar em línguas. O dom de falar em línguas era importante em Corinto, porque lá estavam vivendo, morando e passando muitas pessoas de diferentes raças que falavam línguas não conhecidas pelos judeus. Uma das coisas que Jesus devia cumprir, de acordo com o versículo 10, é batizar no Espírito Santo e com fogo. Quando ele chegou ao céu, ele cumpriu. Vamos ler Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-lhes ex-testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. Jesus prometeu aos discípulos que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. E quando ele estava no céu, ele cumpriu. Não quando ele estava na terra. Ele subiu e depois batizou os apóstolos no Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo pode ser recebido em qualquer hora que a pessoa for encontrada digna de recebê-lo. Mas o batismo do Espírito Santo em fogo é destinado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os apóstolos, durante 3 anos e meio, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles não foram batizados com o Espírito Santo e com fogo. Ele disse aos apóstolos que não ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, porque ele batizaria-os com o Espírito Santo e com fogo. Irmãos, tem outras coisas também que podem manifestar na pessoa que prova que ela recebeu o Espírito Santo. Vamos ler em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, as pessoas que mostram amor, que tratam as pessoas com amor, que é o primeiro fruto do Espírito Santo, provam que são batizadas no Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse em Romanos 12, versículo 4 ao 8, pois assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e individualmente uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Irmãos, um dos dons é profetizar, que no Novo Testamento, profetizar é pregar. Versículo 7. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Vemos aqui que ministério e ensino também são dons. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com zelo. O que usa de misericórdia, com alegria. Irmãos, aos romanos, aos filipenses, aos colossenses e em outros lugares da igreja, Paulo não menciona extensivamente sobre o dom de falar em línguas. Vemos na Bíblia que o apóstolo Paulo somente menciona diversas línguas em Corinto. Profetizar, pregar, não é falar coisas que vêm do próprio pensamento. A palavra profetizada, pregada, deve vir das Escrituras Sagradas. Vamos ler em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Se a pessoa quer falar, quer profetizar, deve ser de acordo com os versículos que acabamos de ler. Devemos tirar as palavras das Escrituras Sagradas. A Escritura é suficiente para profetizar. Tem pessoas que estão profetizando sobre o que acontecerá na vida de outras pessoas futuramente.
Isso não tem base bíblica, são contrárias à vontade de Deus. Vamos ler Provérbios 27, versículo 1. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Irmãos, nós não sabemos o que acontecerá no dia de amanhã. Deitamos, dormimos e não sabemos se vamos acordar. Somente Deus sabe o que acontecerá amanhã. Por isso não podemos falar com as pessoas o que vai acontecer amanhã, no futuro. Somente Deus sabe o que acontecerá amanhã. Todas as pessoas que começam a profetizar o futuro estão em desacordo com a palavra de Deus. E todas as profecias que acontecerão no mundo estão escritas nas Escrituras Sagradas. A palavra de Deus não se contradiz. Vamos ler Isaías 46, versículo 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade anuncio as coisas que ainda não aconteceram, que digo, o meu conselho subsistirá e farei toda a minha vontade. Deus já anunciou nas Escrituras Sagradas o fim desde o princípio e as coisas que ainda não aconteceram e que ainda acontecerão. O que precisamos está tudo escrito, revelado e profetizado nas Escrituras Sagradas. E para aprendermos é só obedecer o ensinamento de Deus que está escrito no livro de Isaías, capítulo 34, versículo 16, Bíblia Almeida, revista e corrigida 2009, onde lemos assim: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou, e o seu Espírito mesmo as ajuntará. Amém. Irmãos, examine tudo que está sendo dito aqui. Compare com as Escrituras Sagradas. Se você aceitar, dá um joinha, inscreva-se no canal para você receber as próximas publicações. E até o próximo vídeo, se Deus quiser e me permitir.